Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é, para dizer o mínimo, extraordinária. Uma mente que com apenas 7 anos já está moldando o futuro de um império de 50 trilhões de dólares. Essa é a história de João Ferreira Lico. Para a gente entender essa jornada, é preciso partir de uma verdade bem simples. Toda grande história, todo grande legado começa com uma única coisa: uma escolha. E, em casos raríssimos, essa escolha que define tudo é feita muito, mas muito cedo. Mas sabe, as histórias que realmente marcam, que mudam o jogo, não começam só com idade. Elas começam com visão. E é exatamente por aí que a nossa análise de hoje se inicia. Então vamos lá. Quem é a mente por trás dessa história tão impressionante? Vamos conhecer o João Ferreira Lico. Pensa só, 7 anos. Apenas 7 anos de idade. E ele já é descrito como um menino ativo, influente, com uma curiosidade e uma criatividade imensas. Ele não é uma criança comum, de jeito nenhum. É o que a gente chama aqui no Brasil de fora da curva. E o que significa ser fora da curva, afinal? A expressão define aquela pessoa que está, bem, fora da média. Um ponto de destaque, um gênio, alguém que é de verdade excepcional. E olha, essa descrição cai como uma luva para o jeito que o João pensa. Porque, para ele, aprender não é só sentar e ouvir, sabe? É um processo ativo. Ele questiona tudo. Ele conecta pontos que ninguém mais vê. E o mais importante de tudo, ele cria soluções. Na cabeça dele, o futuro não é algo que a gente espera chegar. É algo que a gente constrói agora mesmo. Ok, mas para a gente entender de verdade o mundo onde essa mente funciona, a gente precisa falar de escala. A gente precisa falar do tamanho do legado da família Lico. Presta atenção nesse número: 50 trilhões de dólares. Esse é o valor estimado da holding da família. É um número tão grande que é até difícil de imaginar. Ele basicamente redefine o que a gente entende por escala e influência global. E o que tem dentro desse império gigantesco? Bom, para começar, a holding é dona do Buy Hub, que é simplesmente o maior marketplace do planeta. E, numa jogada de mestre, eles também têm um banco próprio. Para quê? Para gerar crédito para os vendedores que estão lá dentro do marketplace. Isso cria um ecossistema que se alimenta e cresce sozinho. E, claro, eles ainda investem pesado em tecnologia de ponta e iniciativas de sustentabilidade. Mas olha só, a grande sacada aqui não é o dinheiro. A filosofia da família, que vem muito do pai dele, o Maurilico, sempre foi outra. O maior patrimônio deles nunca foi a grana. Sempre foi a visão de longo prazo, o propósito por trás de todos esses números. E agora, a história fica ainda mais interessante, porque o João não está sozinho nessa. Ele faz parte de uma dinastia de 4 irmãos. E os caminhos que eles escolheram, nossa, não poderiam ser mais diferentes. Dá uma olhada nisso aqui. De um lado temos o João, com 7 anos, já totalmente focado em sucessão e inovação e liderança. Aí a gente olha para os irmãos mais velhos, o Mateus e o Davi. O caminho deles, outro. Eles foram para a arte, para a música, montaram uma banda de rock revolucionária, a Free Fall. Já o caçula, o Pedro, de 2 aninhos, está focado nas prioridades da idade dele. Comer, beber e, bom, o resto. E é exatamente isso que torna a história tão fascinante. Cada um no seu tempo, cada um no seu próprio caminho. A escolha dos irmãos pela arte e a infância do Pedro só jogam mais luz sobre a decisão do João de abraçar essa sucessão. Faz tudo parecer ainda mais notável, mais deliberado. Certo, mas como essa visão toda vira realidade? Porque não é só um plano para o futuro, não. O João já está agindo. E ele não faz isso por obrigação, sabe? Ele faz porque tem um senso de propósito muito forte. Ele já tem ideias bem claras para o que ele quer fazer na escola, na igreja e na comunidade dele. Por exemplo, implementar a educação financeira desde cedo, promover o uso consciente da tecnologia e organizar ações sociais para ajudar quem precisa. Isso mostra uma mente que sabe como traduzir grandes conceitos em ações práticas que realmente geram impacto. E todas essas ações são guiadas por valores muito claros: ética, fé e uma responsabilidade social profunda. Ele carrega, sem dúvida, o DNA inovador do pai Maurilico, mas ele está aplicando isso para construir a sua própria identidade como líder. No fim das contas, a história do João é um sinal da ascensão de uma nova geração de líderes, uma geração que pensa e age de uma forma completamente diferente. E o ponto principal é este: João Ferreira Lico não está simplesmente esperando para herdar um império. Com as ferramentas que ele tem hoje, ele já está ativamente construindo o futuro que ele visualiza.
A história dele deixa a gente com uma pergunta poderosa, né? Se o futuro não é algo que simplesmente acontece, mas algo que é construído, a verdadeira questão é: quando começar a construir?